pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e hoje eu queria fazer uma carta de amor aberta a um dos tipos de personalidades mais encantadores desse mundão, que são os ENFPs. E eu vejo que eles são os preferidos de muita gente por aí, eu consigo entender completamente o porquê. Mas aqui eu vou dar a minha visão, meu ponto de vista como ENFP. E eu poderia fazer um vídeo de 1 hora aqui facilmente, mas eu vou tentar ser breve, porque eu sei que vocês NFPs, assim como a gente, não conseguem prestar atenção nas coisas por muito tempo, porque tem tanta coisa linda para ver e viver aí fora, não é mesmo? Mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que eu amo sobre vocês é a autenticidade de vocês e o fato de vocês serem assumidamente vocês mesmos. Em uma sociedade em que tá todo mundo preocupado em se destacar dentro de um molde, todo mundo está seguindo um padrão, vocês não estão nem prestando atenção nisso, vocês não dão a mínima para o molde, porque vocês estão mais interessados em olhar para dentro. O tipo de pensamento que vocês têm no dia a dia de vocês, muitas vezes é quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual o sentido disso. E é por isso que as conversas com vocês são algumas das mais interessantes que qualquer pessoa pode ter na vida, porque vocês estão prestando atenção para a delicadeza do momento, para as questões da vida que a maioria das pessoas está muito ocupada para parar para pensar, fazendo coisas que não importam no fim das contas. E vocês têm essa alma de poeta, de ir atrás de significados mais profundos, de pensar no que não é convencional, e justamente por estarem tão focados em se descobrir, em olhar para dentro, vocês não se importam em se encaixar num padrão. Muitas vezes vocês ficam sozinhos, mas vocês não se importam com isso também, porque se para ter companhia você precisa se encaixar em algo que não te dá um alimento emocional, vocês preferem simplesmente não fazer parte disso. Justamente por vocês serem tão genuínos com quem vocês são e levarem isso a sério, mas não de um jeito carrancudo, de um jeito leve, como uma criança que está só preocupada em brincar e ser quem ela é. Por serem tão genuínos, vocês inspiram as pessoas, vocês fazem as pessoas que estão em volta, que muitas vezes não parariam para olhar para dentro, e essas pessoas passam a querer mergulhar mais nelas mesmas e entender o que faz delas elas. Eles têm essa alma, essa presença quase mística, que mistura delicadeza com força. É como se vocês tivessem a personalidade de um amante e a alma de um herói. A gente consegue ver a personalidade do amante na forma como vocês falam, como vocês se expressam, na forma como vocês olham o mundo, sempre com aquele olhar curioso e delicado. E a gente consegue ver a alma do guerreiro na forma como vocês são resilientes e vocês sabem respeitar os altos e baixos da vida. Outra coisa que eu amo sobre vocês é o mistério que vocês carregam. Vocês não falam tudo o que vocês estão pensando e o que vocês estão sentindo logo de cara. E isso faz com que as pessoas queiram continuar voltando para vocês, para descobrir mais e mais. E nunca decepciona, porque vocês têm tanta profundidade que quando alguém acha que entendeu tudo sobre vocês, vocês vêm e mostram uma faceta diferente, justamente por causa dessa combinação entre delicadeza e força. E vocês são misteriosos, mas não de um jeito obscuro, porque tem algumas personalidades que a gente olha e passa aquela sensação intensa de existe algo mais dark ali, e com vocês não. Vocês têm esse lado dark da alma, sim, mas a impressão é que dá é que vocês estão tão maravilhados com vocês mesmos, estão se deleitando tanto no mundo interior, no jardim interno de vocês, que vocês não estão prestando muita atenção em volta. Os NFPs sempre passam essa impressão de que são distraídos. Sempre tem aquele olhar que vaga, aquela expressão doce, às vezes uma expressão triste também, mas sempre como se fosse uma criança ou um poeta, como eu disse,
inquirindo, olhando para dentro e admirando o que está fora. Isso chama as pessoas, isso funciona como um campo magnético muito forte, porque todo mundo quer se sentir como uma criança de novo, todo mundo quer enxergar poesia na rotina e vocês sabem fazer isso. Outra característica que eu amo em vocês é o fato de vocês serem muito pacientes. Em um mundo que está todo mundo correndo de um lado para o outro, tentando alcançar uma lista de afazeres, de metas o mais rápido possível e que parece que tudo é uma competição, uma corrida contra o relógio, vocês têm a sabedoria de respeitar o tempo das coisas. É como se vocês tivessem essa presciência, esse saber interno de que não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem. E vocês sabem enxergar a beleza nos momentos felizes e nos momentos tristes da vida. Vocês sabem curtir a hora em que as coisas estão acontecendo e curtir os entre-momentos, quando tudo parece estar parado. Conseguem ver a beleza em conseguirem o que querem e em não conseguirem o que querem. Vocês não tentam controlar a vida, não tentam microgerenciar cada problema que acontece. Vocês respeitam o fluxo, o ciclo das coisas. Vocês entendem que para florescer amanhã, algo precisa morrer hoje. Que para compartilhar algo, que para preencher um vazio, primeiro a gente precisa limpar o que não pode ficar mais. Então, vocês não têm pressa em fazer a vida acontecer toda hoje. Vocês olham para isso tudo como se fosse um quadro, uma pintura, em que a cada momento você vai adicionando uma cor diferente, uma forma diferente, até tudo tomar forma. Vocês não estão tão focados no quadro final. Vocês estão mais preocupados em fazer o processo valer a pena. A gente consegue ver isso até na forma como vocês se comunicam em uma conversa. Às vezes, por exemplo, você está conhecendo uma pessoa e parece que essa pessoa só está com pressa de chegar em um determinado ponto com você, em sair, ter um relacionamento, fazer isso, fazer aquilo, e não está realmente degustando as etapas do processo. E o INFP não. O INFP tem calma para realmente ouvir os outros. E isso é surpreendente, porque a maioria das pessoas estão mais interessadas em falar e menos interessadas em escutar. E o INFP não, ele tem muita coisa a dizer, mas na maioria das vezes ele prefere escutar, e ele escuta ativamente, de uma forma que ele faz comentários e fala certas coisas que você fica pensando, nossa, nunca ninguém me viu dessa forma antes, nunca ninguém falou desse jeito comigo. Essa paciência é como uma lufada de ar fresco para quem está em volta. É como encontrar um oásis no deserto. E isso se manifesta de uma forma muito bonita nos relacionamentos de vocês. Se apaixonar por um NFP é como cozinhar um amor em fogo lento. Primeiro você começa adicionando 2 colheres cheias de carinho para dar liga. Depois você vem com uma xícara de cumplicidade, mas aí você espera. Você espera todos os ingredientes que você colocou até então se assentarem. Para então você poder vir com uma pitada de pimenta, uma medida de aventura bem generosa. E você vai ver que amar, se apaixonar assim é bem melhor. Porque você está realmente degustando todos os ingredientes do processo. Você está se apaixonando pelas etapas de se apaixonar. Existe um poema do Fernando Pessoa que me lembra muito essa paciência, essa forma poética de ver a vida que os NFPs têm, e eu queria ler ele aqui para vocês. Diz assim: Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, não deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes.
Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, nem invejas que dão movimentos demais aos olhos, nem cuidados, porque se os tivesse o rio sempre correria e sempre iria até ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhamos flores, pega tu nelas e deixa-as no colo, e que o seu perfume suavize o momento, este momento em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, lembra-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova, porque nunca laçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbolo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-ás suave a memória, lembrando-te assim, à beira do rio, pagã triste com flores no regaço. Um dos meus poemas preferidos, e eu acho que ele sumariza essa delicadeza e essa sabedoria em não apressar o que não deve ser apressado, em usufruir do momento enquanto ele é o momento. Eu amo como vocês não forçam situações, vocês não tentam mudar quem vocês são ou controlar algo para ter um resultado esperado. Vocês sabem o que vocês querem, vocês conhecem os desejos do coração de vocês, o que vocês acham que é certo ou errado, mas vocês não vão tentar manipular nada para conseguir o que vocês querem. Vocês acreditam que tudo que acontece é o que tinha que acontecer. Vocês não tentam prever o que vai acontecer em cada esquina da vida. E isso faz com que as pessoas em volta se sintam mais confiantes também, porque vocês são tão otimistas em relação ao que pode vir a ser, que as pessoas não têm outra escolha a não ser acreditar também. E esse é um dos paradoxos mais interessantes sobre os NFPs. Vocês se sentem perdidos muitas vezes, vocês não sabem para onde estão indo, acham que tudo está um caos muitas vezes, mas vocês não se dobram ao caos, vocês não perdem a essência, o centro do ser de vocês por causa disso. Acho que nenhum outro tipo incorpora tanto esse paradoxo, esse balanço, esse equilíbrio entre caos e ordem, entre eu quero, mas eu não forço, eu busco e eu atraio, mas eu não me vendo por uma ideia, por uma ocasião, por um sentimento. E outra coisa que eu amo sobre vocês é a humildade de vocês. Eu acho impressionante que todos os NFPs que eu conheço são muito inteligentes e a gente sabe que a inteligência ela se manifesta de diferentes formas em diferentes campos e cada pessoa é inteligente de uma forma. Mas vocês geralmente são muito criativos e têm ideias muito peculiares e conseguem enxergar o mundo de uma forma muito rara. E são realmente muito inteligentes. Algumas das conversas mais estimulantes que eu tive na minha vida foram com NFPs. Mas vocês nunca se auto-intitulam nada, vocês nunca falam abertamente sobre isso e vocês têm um ar de tanta humildade que é muito interessante, porque tem tipos de personalidade que são muito inteligentes, mas eles se gabam sobre isso. Eles têm aquele ar petulante. Vocês não, vocês são super tranquilos e quietos e nunca se gabam sobre o que vocês sabem, o que vocês fazem. E aí quando a gente vai descobrindo, vai conversando com vocês, a gente fica tipo... Caramba, essa pessoa tem tanto para oferecer, essa pessoa sabe tanto, ela é tão interessante, mas ela nunca se gabe. E a gente vai e elogia vocês e vocês aceitam os elogios, mas vocês não deixam isso subir a cabeça. É como se vocês acreditassem, mas vocês não acreditassem ao mesmo tempo. Eu não sei nem explicar, mas é essa sensação de tipo...
Ah, obrigado, você é muito gentil. Sabe? Aquela coisa de tipo, acho que vocês sabem quem vocês sabem tanto quem vocês são que vocês não precisam de validação de ninguém, nem precisam falar muito sobre isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero falar muito mais dos NFPs aqui nesse canal, porque é um tipo de personalidade pela qual eu sou totalmente apaixonada. E se você gostou desse vídeo e se você puder, se você quiser, deixa um like, se inscreva no canal que vai me ajudar muito, ative o sininho e bora conversar nos comentários. Adoro conversar com vocês. Se quiserem conversar comigo lá no Instagram, eu vou deixar o meu link, o meu nome aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau!